Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Naquela terça-feira, Sullivan chegou em casa mais cedo. Parecia uma noite absolutamente comum, uma daquelas em que tudo se desenrola, como um filme de roteiro conhecido. O jantar com as crianças, um banho, um pouco de televisão e, por fim, o casal se acomoda para conversar sobre o dia antes de dormir. Mas havia algo diferente naquela noite. Ele podia sentir no ar. Meredith estava quieta, mais quieta que o normal. Seus olhos vagavam pelo quarto, como se buscassem coragem em cada canto das paredes. Enquanto escovava os cabelos em frente ao espelho, sua expressão era a de quem carrega um peso esmagador nos ombros. E não se tratava de um dia difícil no trabalho. Era um silêncio diferente, o tipo que antecede uma tempestade. Sullivan, sentado na poltrona ao lado da cama, observava-a sem dizer uma palavra. Ele sempre a achou linda, mesmo nos seus dias mais simples. Mas havia algo na maneira como ela desviava o olhar que o fez erguer uma sobrancelha, intrigado. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, Meredith virou-se lentamente e disse: "Preciso te contar uma coisa." A frase ecoou no quarto com o peso de uma pedra. O tom dela era controlado, como se tivesse ensaiado aquilo na mente o dia todo. Sullivan respirou fundo, não esperava nada grave, mas também sabia que, sempre que alguém começa com essa frase, raramente são boas notícias. Ele apenas assentiu com a cabeça, incentivando-a a continuar. E então, ela falou. Disse que Graham estava de volta à cidade. Por um segundo, Sullivan pensou ter ouvido errado. Graham Foster. Aquele não era um nome qualquer. Era o ex-noivo. Aquele que há mais de uma década quase se casou com Meredith. O homem que por pouco não se tornou o pai das filhas que dormiam no quarto ao lado. Era um fantasma do passado, supostamente enterrado, e que, de repente, estava de volta, bem vivo, bem ali no presente. Sullivan manteve a compostura. Ele sempre fora racional. Não era do tipo que grita ou faz cena. Então, simplesmente perguntou. E foi quando Meredith disse que ele estava trabalhando com ela, na mesma empresa, no mesmo andar, nos mesmos elevadores. Almoços ocasionais, conversas de corredor, risadas na cafeteria, uma sequência de detalhes que ela derramou como se despejasse água em câmera lenta, tentando suavizar o impacto, mas o copo já estava transbordando. Sullivan ouvia com o maxilar travado. Por dentro, o chão se abria sob seus pés. Por fora, seu corpo não revelava nada. Era apenas um homem que, sem perceber, havia sido empurrado para um campo minado emocional. Cada nova palavra de Meredith parecia um passo sobre um novo explosivo. Ela disse que não havia contado antes porque sabia que ele ficaria desconfortável e que, sinceramente, ela mesma ainda estava tentando entender os próprios sentimentos. Sullivan foi direto ao ponto com uma pergunta certeira. Vocês saíram juntos fora do trabalho? Meredith hesitou. Foi apenas um segundo, mas nesse segundo, Sullivan já sabia a resposta. Quando ela confirmou que sim, que haviam almoçado algumas vezes, ele apenas baixou o olhar. Nada mais precisava ser dito. A verdade se instalou entre eles, fria como uma parede de gelo. O que Meredith não sabia, ou talvez soubesse e escolhesse ignorar, era que Sullivan já tinha alguma informação. Sua assistente, Tessa, ferozmente leal, havia notado algo estranho. Meredith ficando até mais tarde, pausas para o almoço mais longas, algumas conversas que Tessa jurava que não deveriam estar acontecendo. Tessa não compartilhou essas observações para julgar Meredith, mas por um instinto de proteção a Sullivan. Ela via um homem bom demais para não ser avisado. E agora, com a confirmação da própria esposa, tudo se encaixava. A dúvida virou certeza. Sullivan sentiu um gosto amargo na boca. Era o gosto da desconfiança,
algo que nunca antes existira entre eles. Meredith continuava falando, tentando explicar o inexplicável, justificando-se com frases desconexas como "não foi nada demais" ou "foi só um almoço inocente". Mas o estrago estava feito. Uma vez que a confiança se racha, não importa se foi um grande terremoto ou um leve tremor. A rachadura está lá, visível, e era exatamente isso que ele via nos olhos dela, o reflexo de um abalo, que, mesmo pequeno, poderia colocar em risco tudo o que eles construíram. Sullivan levantou-se lentamente da poltrona, caminhou até a janela do quarto e encarou a rua escura por alguns segundos. Lá fora, o mundo parecia calmo, carros estacionados, postes iluminando a calçada, uma brisa suave agitando as folhas das árvores. Mas dentro daquela casa, algo vital havia se quebrado. Ele não ergueu a voz, não a acusou, não a julgou. Apenas se virou para ela e disse, "Peshichibain, xixi", em voz baixa. "Você deveria ter me contado antes." E então, o silêncio. Aquele silêncio incômodo, preenchido por tudo o que não foi dito. O quarto parecia pesado, e as próximas palavras seriam cruciais, porque naquele momento não era apenas Graham que estava de volta, era também o fantasma de algo que Meredith pensava ter superado. E agora, do nada, ele surgia para testar a força de tudo o que ela e Sullivan haviam construído nos últimos 12 anos. E o pior, a sensação de que aquilo era apenas o começo. Meredith ficou ali, sentada na beira da cama, encarando o chão, como se ele contivesse algum tipo de resposta. Seus ombros estavam curvados, e ela passava os dedos nervosamente pelo lençol, puxando pequenas dobras do tecido, como se tentasse arrumar a bagunça que havia criado com suas palavras. O quarto, antes um lugar de paz e cumplicidade, agora parecia menor, mais apertado. Cada objeto ali dentro, o porta-retrato da última viagem em família, o livro em sua mesa de cabeceira, o travesseiro que Sullivan usava para dormir de lado, de repente parecia mais pesado, como se cada um deles tivesse um olhar próprio, um julgamento silencioso. Ela sabia que tinha cruzado uma linha. Ainda não era o tipo de traição que se vê nos filmes, mas era algo mais sorrateiro. Era a traição dos sentimentos não resolvidos, das perguntas não respondidas, de emoções que deveriam ter morrido há muito tempo, mas que de alguma forma ainda estavam vivas dentro dela. Ouvir a reação contida de Sullivan, a forma como ele controlou o tom de voz, a maneira como escolheu olhar para a rua, escura em vez de diretamente para ela, doeu mais do que se ele tivesse gritado. A calma dele era o reflexo de uma profunda decepção, e ela sabia disso. O silêncio se arrastou por alguns minutos, até que Meredith fez uma pergunta que escapou de sua boca sem que ela realmente pensasse. "Você nunca sentiu vontade de rever alguém do seu passado?" A pergunta ficou ali, flutuando entre eles. Mas Sullivan não respondeu, e a falta de resposta disse mais do que qualquer palavra. Naquele momento, a sós com seus pensamentos, Meredith mergulhou no emaranhado do próprio coração. Havia algo em Graham que ela nunca conseguira de fato enterrar. Eles se amaram na juventude, aquele amor que não faz muito sentido, mas que queima com intensidade. Fizeram planos, escolheram nomes para filhos que nunca nasceram e trocaram promessas debaixo de cobertores em dias de chuva. Mas tudo acabou de forma abrupta. Graham aceitara uma proposta de emprego em outro estado e, quando ela pediu que ele ficasse, ele hesitou. Ela entendeu aquilo como falta de amor e decidiu que não valia a pena continuar. Foi doloroso, mas ela seguiu em frente. E então Sullivan apareceu em sua vida. Gentil, estável, confiável. Ele não fazia promessas mirabolantes. Não era intenso como Graham, mas era sólido, e naquela fase de sua vida, era disso que ela precisava. Com o tempo, ela se apaixonou.
Não foi uma paixão arrebatadora de início, mas era amor. Um amor construído lentamente, dia após dia. Meredith nunca se arrependeu de sua escolha. Ou pelo menos era nisso que acreditava. Até Graham reaparecer com os mesmos olhos azuis e aquele sorriso torto que a fazia rir de nervoso quando eram jovens. Nos primeiros almoços com Graham, ela repetia para si mesma que era apenas curiosidade, um reencontro entre dois adultos que deixaram uma história inacabada. Ela queria respostas, saber o que ele sentiu quando partiu, se ele a amou de verdade, se pensou nela, se imaginou como teria sido a vida deles se tivessem ficado juntos. No início, as conversas eram leves, superficiais. Depois, foram se aprofundando. Graham fazia perguntas que a pegavam de surpresa. Perguntava se ela era feliz, se ainda escrevia poesias como antes, se ainda gostava de andar descalça pela casa nas manhãs de domingo. E foi aí que Meredith se perdeu, porque Sullivan já não fazia mais esse tipo de pergunta. A vida, a rotina, os filhos, as contas, a fadiga acumulada haviam tomado o lugar daquelas perguntas delicadas. Ela sabia que a culpa não era de Sullivan, era apenas a vida. Mas quando Graham começou a conversar com aquele charme nostálgico, ela se sentiu vista de uma forma que não se sentia há muito tempo. E isso a confundiu profundamente. Ela não queria trair. Não estava apaixonada por Graham, pelo menos era o que repetia para si mesma. Mas havia um vazio dentro dela, uma parte sua que ela nunca tivera coragem de explorar. E agora estava diante de um espelho emocional que Graham segurava à sua frente, e ela não gostava do que via refletido ali. Era uma mulher casada, mãe de duas meninas, com uma casa linda, um marido leal e trabalhador, mas que flertava com uma ideia. E ela sabia que ideias podiam ser perigosas, às vezes mais perigosas que ações. Ao perceber que Sullivan continuava em silêncio, Meredith levantou-se com cuidado e foi até o banheiro. Fechou a porta, encostou-se nela e finalmente deixou as lágrimas virem. Não eram lágrimas por Graham, nem por Sullivan. Eram lágrimas por si mesma, pela mulher que se perdeu em algum lugar entre os lençóis amassados de segunda-feira e as obrigações da vida adulta, pela jovem que um dia escreveu poemas em guardanapos e agora mal conseguia anotar sua agenda semanal, pela culpa que sentia por querer ser vista de novo, desejada de novo, lembrada como mulher, e não apenas como mãe ou esposa. Ela se olhou no espelho. Estava mais velha, claro, rugas nos cantos dos olhos, olheiras que nunca desapareciam por completo, um corpo que já não respondia como antes, mas ainda havia algo ali, uma faísca, um desejo de ser boa, de ser decente, de não destruir tudo por causa de uma sombra do passado. Ela secou as lágrimas, respirou fundo e voltou para o quarto. Sullivan ainda estava de pé, junto à janela, sem dizer uma palavra. Ela quis abraçá-lo, pedir desculpas, mas uma parte dela também sabia que não era o momento, que palavras vazias não consertariam nada. Dizer apenas "eu te amo" não era suficiente quando ela mesma havia colocado esse amor em xeque. Então, sem mais uma palavra, ela se deitou na cama, virando-se de costas para ele. A distância entre eles parecia um abismo. E tudo em que conseguia pensar, enquanto encarava a escuridão do quarto, era se ainda havia tempo de costurar essa história antes que tudo desmoronasse. Sullivan não dormiu naquela noite. Permaneceu muito tempo ali, imóvel junto à janela, de braços cruzados, com os olhos perdidos na escuridão do quintal. Cada pensamento era como uma enchente, invadindo sua mente sem pedir licença. Não era ciúme o que ele sentia, era algo mais profundo, mais doloroso. Era a sensação de que a mulher com quem ele compartilhava a vida, os sonhos de um lar, a criação das filhas, havia aberto uma fenda, e por essa fenda escorria tudo o que ele nunca pensou que teria que enfrentar. Ele voltou a se sentar na poltrona, olhou para Meredith deitada, de costas, em silêncio.
Ela parecia dormir, mas ele sabia que não. A tensão em seu corpo, mesmo imóvel, denunciava que ela também travava sua própria batalha interna. Talvez essa fosse a parte mais difícil de todas. Não havia um vilão ali, não havia um ato explícito de traição, mas havia a distância, uma ruptura silenciosa, como uma rachadura que começa por trás da parede e só se mostra na superfície quando já é tarde demais. Naqueles minutos que pareceram horas, Sullivan pensou em tudo o que construíram juntos. Lembrou-se do dia em que se ajoelhou no pier da pequena marina, com o sol se pondo às suas costas para pedir Meredith em casamento. Lembrou-se do susto que levaram ao descobrir a primeira gravidez e da euforia que sentiram ao ouvir o coração do bebê pela primeira vez. Relembrou as noites em claro, com um bebê no colo, os domingos de cafés da manhã, com panquecas improvisadas, os dias em que quase não tinham dinheiro, mas sempre tinham um ao outro, e isso parecia bastar. E agora ele não tinha certeza do que eles tinham. Não porque Meredith tivesse feito algo imperdoável, mas porque ela permitiu que outro homem ocupasse um espaço que deveria ser exclusivo dos dois. E isso mudava tudo: a confiança, o respeito e até mesmo a sua identidade como marido dela. Sullivan era naturalmente calmo, mas também tinha princípios firmes e havia uma fronteira clara dentro dele, uma linha que, uma vez cruzada, não teria mais volta. Ele sempre acreditou que o amor era uma escolha diária, que lealdade não era apenas não trair fisicamente, mas proteger um ao outro emocionalmente. E ali, naquele momento, ele se sentia desprotegido. Quando o amanhecer começou a colorir o céu, pintando o horizonte em tons de laranja, ele se levantou em silêncio e desceu para a cozinha. Ferveu água, fez café, cortou 2 fatias de pão e passou manteiga nelas, de forma automática. Não era por fome, era rotina, uma forma de manter algum controle sobre algo, enquanto todo o resto parecia fora do lugar. Meredith apareceu pouco depois, ainda de pijama, com os olhos vermelhos e cansados. Entrou devagar, como quem pisa em terreno incerto. Sullivan colocou uma caneca na frente dela sem dizer uma palavra. Ela agradeceu baixinho, mas ele não respondeu. Então, respirando fundo, Sullivan falou. Não gritou, não apontou dedos, não fez cena, mas falou com a firmeza de quem sabe exatamente o que quer e o que não vai aceitar. Ele disse que não iria lutar por espaço contra o passado de ninguém. Não era do tipo que implora por atenção ou lealdade. Se ela quisesse manter contato com Graham, se ainda sentisse algo por ele, então que tivesse a coragem de ir até o fim, mas sem arrastá-lo e as filhas para dentro desse buraco. Meredith tentou falar, mas ele ergueu a mão gentilmente, pedindo que esperasse, e continuou. Disse que não queria mais suposições. Ele precisava de ações. Por isso, colocou as cartas na mesa. Se ela quisesse continuar naquele casamento, havia condições, não porque quisesse controlá-la, mas porque era o mínimo necessário para tentar reconstruir o que ela havia colocado em risco. Ele disse que ela teria que cortar todo e qualquer contato com Graham. Sem mensagens, e-mails, almoços, olhares ou desculpas. Nada. Precisaria habilitar o GPS no celular. Não por um ciúme irracional, mas por transparência. Precisaria iniciar uma terapia individual para entender por que se sentia tão vulnerável diante de alguém que pertencia a um capítulo encerrado. E, além disso, uma terapia de casal, para que os dois pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. Acima de tudo, ela teria que se afastar de Celeste, a amiga, que, segundo ele disse sem rodeios, vinha jogando gasolina no fogo enquanto fingia ser uma confidente solidária. Meredith ouviu em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Os dedos apertando a caneca quente, como se fosse a única coisa que a mantinha presa ao presente. Quando ele terminou, não houve cena, não houve gritos,
Não houve choro dramático, apenas um silêncio carregado. O tipo de silêncio que só acontece quando alguém percebe que está diante de uma última chance. Sullivan se levantou da mesa, pegou as mochilas das filhas, preparou os lanches delas, juntou os casacos e deixou tudo ao lado do sofá para levá-las à escola. Não o fez por raiva, fez porque era quem ele sempre fora, um homem de ação, um pai presente, um marido que, mesmo ferido, ainda se sentia responsável. Antes de sair, ele parou na porta e apenas disse: "Pense bem no que você quer, Meredith, porque não dá para manter um pé no passado e outro no presente. Uma hora você vai cair no abismo que existe entre eles." E então ele saiu. Não havia raiva em sua voz. Havia mágoa, mas era uma dor que, mesmo profunda, era tratada com dignidade. E isso tornava tudo ainda mais difícil para Meredith, porque ela sabia que ele não estava blefando, ele estava lhe dando uma escolha e o tempo para decidir não era infinito. Meredith ficou sozinha naquela cozinha por um longo tempo depois que Sullivan saiu com as meninas. A caneca à sua frente já estava fria, o café esquecido e o silêncio ao seu redor parecia mais alto que qualquer grito. Ela estava emocionalmente exausta, como se tivesse corrido quilômetros sem sair do lugar. Mas naquele vazio que agora preenchia a casa, ela começou a enxergar com mais clareza o caminho que a levara até ali. E, inevitavelmente, o nome que ecoava em sua mente era o de Celeste. Celeste não era uma amiga qualquer. Era o tipo de pessoa que entra em um ambiente e faz tudo girar ao seu redor. Sempre elegante, espirituosa, cheia de histórias mirabolantes e opiniões fortes. Uma mulher que se orgulhava de viver sem amarras, sem filhos, sem marido, sem regras. Para Celeste, a liberdade era a única religião. E era exatamente isso que fascinava Meredith há tanto tempo. De alguma forma, ela via em Celeste tudo o que não era, e talvez tudo o que tinha curiosidade ou carência suficiente para querer experimentar por um instante. Elas se conheceram no trabalho durante uma reunião sobre campanhas internas. Celeste era nova no departamento de criação e, logo no primeiro dia, fez todos rirem com seu humor afiado. Mas foi no terceiro encontro, um vinho depois do expediente, que a conexão real aconteceu. Celeste era divertida, mas também magnética. Sabia ouvir, mas também sabia conduzir as conversas para lugares intrigantes que instigavam a mente de Meredith. Naquela noite em particular, que agora se repetia em sua cabeça como um filme desconfortável, Celeste lançou uma provocação que, na hora, pareceu uma piada. Você nunca se perguntou como seria estar com outro homem depois de tantos anos com o mesmo? Meredith riu sem graça e disse que não, mas Celeste não deixou o assunto morrer. Falou sobre relacionamentos abertos, sobre casais modernos que se amam, mas que ainda assim exploram outras conexões. Disse que o ciúme era apenas uma construção social e que a monogamia, às vezes, era uma prisão. Meredith tentou contra-argumentar com respeito, lealdade, família, mas Celeste, com um sorriso sutil, apenas disse: "A lealdade emocional é mais frágil do que você imagina. Basta uma faísca para tudo desmoronar." Na época, Meredith voltou para casa com uma estranha mistura de desconforto e fascínio. Claro, não compartilhou nada daquilo com Sullivan. Mas, nos dias seguintes, percebeu que aquelas palavras haviam grudado nela como uma semente, pequena, silenciosa, mas viva. E o problema das sementes é que, uma vez plantadas, se forem regadas, mesmo que sem querer, elas acabam por brotar. E Meredith havia regado essa semente, porque quando Graham reapareceu, foi como se a teoria de Celeste tivesse ganhado forma humana. Ela não correu para ele, não flertou abertamente, mas permitiu-se sentir algo. Curiosidade, nostalgia,
aquela perigosa sensação de ser vista novamente como mulher e não apenas como esposa ou mãe. E antes que percebesse, ela estava enredada num jogo silencioso e emocional, que, embora não tivesse se tornado físico, corroía lentamente tudo o que ela e Sullivan haviam construído ao longo dos anos. Sentada ali, sozinha, Meredith finalmente aceitou o que se recusara a ver antes. Celeste não era uma amiga de verdade. Era mais como uma influência, o tipo de presença que surge quando você está vulnerável e, em vez de ajudar a se encontrar, empurra você para mais perto do abismo. E a pior parte, ela fazia isso com charme, inteligência e uma falsa mensagem de liberdade que, na verdade, era apenas sua maneira de justificar o próprio vazio. Ela se lembrou de outra conversa poucos dias antes, quando Celeste disse que o casamento era um conceito ultrapassado, que ninguém deveria passar a vida inteira com uma só pessoa, que os homens traem porque podem, e as mulheres quando são emocionalmente negligenciadas, e que isso era mais legítimo. Você não merece viver apenas como mãe e esposa, Meredith. Você é muito mais do que isso, dissera ela, entregando a Meredith outra taça de vinho e piscando. Meredith, desconfortável, sorriu, tentando esconder seu mal-estar. Mas agora, ao se lembrar daquela cena, sentia vergonha, porque permitiu que aquelas ideias criassem raízes, como se fossem uma opção válida para alguém que estava simplesmente cansada da rotina, e não em uma crise séria. Agora, porém, a crise era real, e Meredith sabia que não podia culpar Celeste por tudo. Foi ela quem deixou a amizade crescer, quem ouviu, quem aceitou aquela versão distorcida de liberdade. Por isso a culpa doía tanto. Não era apenas sobre o que ela tinha feito, mas sobre o que ela tinha permitido. Todas as pequenas traições diárias aos seus próprios valores. Com o coração acelerado, Meredith pegou o celular, abriu o WhatsApp e começou a digitar lentamente. Celeste, precisamos conversar. Mas depois de encarar a tela por alguns segundos, apagou a mensagem, respirou fundo e decidiu que não havia nada para conversar. Nenhuma justificativa consertaria a distorção que ela mesma havia permitido. Abriu seus contatos, clicou no nome de Celeste e escolheu a opção de bloqueá-la. A tela piscou. Feito. Aquela decisão silenciosa, sem fogos de artifício ou anúncios dramáticos, foi um dos passos mais importantes que Meredith deu naquele dia. Foi o primeiro corte, o primeiro passo de uma mulher que, pela primeira vez em muito tempo, não estava ouvindo conselhos externos, mas tentando escutar o que seu próprio coração dizia. E naquele momento, ela começou a reconhecer que, se ainda havia alguma salvação para o que tinha com Sullivan, essa salvação precisava começar com ela, com a mulher que ainda estava ali, soterrada sob toda a confusão, a mulher que, mesmo ferida e assustada, ainda queria lutar. Naquela noite, o silêncio no quarto não era o mesmo de antes. Não era o silêncio tenso da noite anterior, carregado de ansiedade, medo e decepção. Era um silêncio mais pesado, mais diferente, como se entre uma respiração e outra houvesse agora um apelo mudo por reconstrução. Meredith passara o dia inteiro tentando organizar seus pensamentos, repassando mentalmente cada passo, cada conversa com Graham, cada conselho distorcido de Celeste e, acima de tudo, cada escolha que fizera nos últimos dias. As lembranças vinham em ondas e cada uma trazia uma pontada de vergonha e arrependimento, mas também trazia uma fagulha de clareza. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava começando a se ver com os próprios olhos, e não através do olhar de outra pessoa. Ela esperou por Sullivan por horas. O relógio da sala parecia mais alto do que nunca, como se marcasse o tempo de uma decisão crucial. Quando finalmente ouviu a chave na porta, seu coração deu um salto. Ele entrou carregando as mochilas das meninas.
com um ar cansado, o rosto sério, passou por ela no corredor com um leve aceno de cabeça e foi para o quarto. Ele não estava frio. Estava cauteloso. Sabia que qualquer palavra precipitada naquele momento poderia ser um passo em falso. Meredith respirou fundo e o seguiu. Não porque tivesse um discurso preparado ou soubesse exatamente o que dizer, mas porque não podia mais deixar que o silêncio falasse por ela. Entrou no quarto em silêncio. Sullivan estava sentado na beira da cama, tirando os sapatos. Ela se aproximou, ajoelhou-se no chão e, com lágrimas nos olhos, disse apenas: Estou aqui, não porque você me disse para estar, mas porque eu quero estar. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela, mas era o tipo de olhar que não julga nem acusa, um olhar que escuta. Então, ela continuou, sem dramas, sem súplicas exageradas. Disse que havia bloqueado Graham de todos os lugares, que não queria mais conversas, explicações ou um adeus suave e romântico. Disse que ele era o passado e que ela cometera o erro de olhar para ele como se fosse uma janela, mas, na verdade, ele era um espelho e nele viu uma versão de si mesma que não queria mais ser. Ela falou sobre a decisão de cortar Celeste completamente de sua vida, admitindo que por muito tempo buscou conforto em conselhos que apenas a afastaram da mulher que ela havia se tornado com Sullivan. Mas o momento mais forte daquela conversa não veio de suas desculpas, veio do silêncio que ela manteve antes de admitir, com a voz trêmula, que não tinha uma explicação clara para o que sentiu, não por descaso, mas por genuína incompreensão, e que esse era o pior tipo de erro. Um erro nascido nos cantos escuros da mente, no esgotamento da rotina, num lapso de vigilância. Um erro que não se pode culpar outra pessoa, apenas a própria fraqueza. Ela se permitiu ser vulnerável pela primeira vez, sem orgulho, sem defensivas, mas com a humildade de quem sabe que errou feio, profundamente, e que talvez nunca consiga consertar por completo. Mas, mesmo assim, queria tentar. Queria lutar, não por medo de perder sua família, mas porque havia redescoberto dolorosamente o valor do que quase jogou fora. Sullivan ficou em silêncio por um tempo, com os olhos nela, mas também distantes, como se estivesse escutando a si mesmo. Por dentro, sentia-se destruído, porque ouvir Meredith confessar não apenas o erro, mas a confusão por trás dele, confirmava seu pior medo. Ela quase escapou dele para sempre, mas ao mesmo tempo era como se ela estivesse voltando naquele exato momento. Ferida, sim, arrependida, sim, mas voltando. Ele se inclinou lentamente e a ajudou a se levantar do chão. Pediu que ela se sentasse ao seu lado. O silêncio entre eles, pela primeira vez, pareceu reconfortante, não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque agora havia espaço para uma conversa real. Ele não fez promessas. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. A dor ainda era recente e sua confiança parecia frágil, como um vidro prestes a trincar. Mas ele olhou para ela e disse algo que ela não esperava ouvir tão cedo. Eu não desisti, mas agora você terá que me mostrar que também não vai desistir. Uma onda de alívio a invadiu, não por significar um perdão imediato, mas por significar que ainda havia uma chance. A ponte não havia desabado. Os dois ainda estavam de pé, mesmo que em lados opostos, olhando um para o outro e dispostos a reconstruir. Naquela noite, eles dormiram na mesma cama, não como um casal apaixonado, não fingindo que nada havia acontecido, mas como duas pessoas que sobreviveram a um desastre emocional. Abraçaram-se com delicadeza, tentando se aquecer em meio aos destroços. Ela chorou baixinho antes de adormecer, e ele, sem dizer uma palavra, apenas segurou a mão dela por baixo do cobertor. Foi um gesto pequeno, mas para quem estava à beira de um abismo, pareceu um recomeço silencioso, doloroso e acima de tudo, possível.
Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!